Boa noite, telespectadores. Está no ar TV Com Debate, Inteligência, um programa inteligente nas suas noites. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, sobre transporte. Mais especificamente, eu recebo hoje para falar disso e de outros assuntos o diretor do Sindicato dos Taxistas, do Sinditaxi, o Walter dos Santos Júnior. E João Vilela nos acompanha nesta noite para a gente falar um pouco. Já vou fazer a primeira pergunta para o Walter. Estão diminuindo os pontos de táxi na cidade? E se estão diminuindo, qual o motivo? Sim, tem muitos pontos que era nos canais, né, nas avenidas que hoje eles estão proibindo de estacionar para a fluidez do trânsito. E estão sendo relocados ali, mais ou menos perto de onde eles já estavam, mas alguns ficou num lugar meio ruim. Mas para facilitar a vida de todos, né, a gente também tem que acompanhar isso aí. Mas que se coloque num lugar ali mais ou menos perto, onde já estavam, né? E o mesmo número de vagas que tinha, porque às vezes sai dali, tinha 10, vai para ali só tem 5, aí prejudica um pouco. Vocês, o sindicato, participa quando existe algum tipo de remanejamento, de mudança, de saída de um local? A CET chama algum representante do sindicato para conversar? Sim, eles falam que vão ter que mudar e aí a mudança já é certa, não tem como falar que vai permanecer. Mas eles chamam e vê, a gente vai lá, tenta ver um local melhor possível. Às vezes não dá, mas, por exemplo, o ponto do Canal 2 Floriano, o que acontece? Durante a manhã, que é o contrário, o ponto fica do lado de cá, sentido praia. À tarde, quando inverte, que aqui, ele vai para o outro lado da rua. Então é um ponto móvel. Ele está aqui e depois ele está aqui. Só uma vírgula quase. É quase uma vírgula. Só que não tem um abrigo nos dois lados. Então, pega chuva, porque o passageiro, para ele entrar no carro, aquela coberta é muito bom, porque ele para ali, ele fecha o guarda-chuva, tudo, para poder entrar no carro sem se molhar. E sem um abrigo fica ruim, né? Uma curiosidade, ainda existe um telefone em alguns pontos de táxi? Só no Canal 1, que eu me lembro no Canal 1 e no Canal 6. Que são os primórdios do radiotáxi, né? Sim. O telefone dali recebia ligações de pessoas que queriam serviço e o taxista... Ainda tem muita gente que ainda liga para esse telefone. É? Porque é dali da redondeza, ela sabe que o carro vai rápido, né? No máximo ele está 2, 3 quadras dali do... Você tem de cabeça o telefone do ponto do Canal 1? Mas esse ainda funciona? Funciona. O da Oswaldo Cochrane com a Epitácio Pessoa não funciona mais? Porque ali eu me lembro de ver... Ali chegou a ter 2. 2? Saraiva Júnior também disse que viu muito ponto... muito telefone ali Ali chegou muito a ter telefonema 2, no ponto da Oswaldo Cochrane com a Epitácio. Uma equipe queria um, a outra queria outra, e como não se entenderam, colocaram 2. Aí resolveu o problema. A demanda foi suprida. João Vilela, o que você acha dessa questão da mudança de ponto? Essa questão do ponto móvel é uma alternativa hoje, até pela questão da fluidez do Assim, tráfego? É necessário. A gente tem que priorizar o transporte público, o ônibus, por sinal, mas também o táxi. Porque o táxi também é um transporte, uma concessão pública. E é fundamental. Todas as cidades desenvolvidas no mundo têm bons sistemas de táxi. Isso que é um diferencial, porque você precisa realmente... O táxi faz parte da mobilidade pública e urbana. Então, todo lugar tem que ter bons táxis. Eu lembro que cada cidade acaba adotando um sistema, né? Então, por exemplo, Hong Kong, que eu tive um bom tempo, o táxi ele usa gás natural. Todos os táxis. A frota toda é equipada e ela tem um subsídio absurdo. O preço do gás pro táxi, especialmente, é muito baixo. Para que justamente as pessoas utilizem bastante o táxi. Tem um custo menor. Os táxis são padronizados, atrás o teto é um pouco mais alto, inclusive. A cor também é vermelho embaixo e prata em cima. Cada cidade acaba utilizando, adotando uma cor. Mas é fundamental, você vê, Nova York sem táxi não é Nova York. Mesmo Buenos Aires, você vê os táxis pretos e amarelos lá, que são em grande quantidade. Curitiba com os táxis laranja. Então, faz parte da cidade. Quanto melhor esse sistema... Hoje mesmo, vim para cá, vim de táxi. Eu utilizo bastante... O carro, nem sempre utilizo o carro. Eu procuro utilizar algum meio mais público de transporte, que facilita muito. Você deixa o seu carro em casa ou, no máximo, às vezes eu uso, mas eu procuro não utilizar tanto o carro particular
Porque o táxi é muito mais prático você utilizar. Claro, eu falei, é caro. Mas é uma forma de você ter uma mobilidade urbana bem melhor. Walter, qual é o perfil do passageiro de táxi em Santos? O sindicato tem esse mapeamento? Não muito, não. O idoso anda muito de táxi, o idoso pela necessidade, às vezes não consegue subir no ônibus, tudo, pela saúde um pouco debilitada também. À noite o pessoal também usa muito táxi. Que nem você vai numa balada, você vai num local. Primeiro, tu não tem onde estacionar o carro. Segundo, se tu for estacionar, tu vai pagar no estacionamento 10, 15 reais. E o táxi você vai pagar mais ou menos. Você desce na porta, com segurança, sai, entra no táxi, já vai para casa na porta. Então, o táxi bem usado, ele não é caro, mas bem usado. Lógico, não dá para todo dia tu andar de táxi. Mas em momentos que você tem uma necessidade mais rápida, o táxi é mais O que eu vejo que complica é a chuva, né? Sim, então, hoje mesmo foi uma coisa que eu perguntei para o táxi que estava vendo. Não dá conta, porque muita gente pede e acaba pedindo mais táxi. Mas não é só isso. Eles têm medo. Ele falou, hoje eu peguei, era um Honda City. Ele falou, choveu, eu caio fora porque meu carro, qualquer água, medo de encher também a rua. E o cara vai ficar pegando, vai lá, ligou para lá, vamos supor, eu ligo, tô lá no centro de Santos, eu quero ir para a Zona Noroeste. Tá chovendo forte. Ele parou na minha porta, ele só vai saber quando eu vou, quando eu parar. Ou se eu pegar num ponto, ele só vai saber quando eu... Ele fala, não, lá eu não vou. E aí ele pode expor com o passageiro, não vai por quê? Porque lá tá alagado, vai alagar, ou vai... Ele não vai querer colocar o carro dele, colocar em risco o carro dele. E eu acho que eu vejo como um dos grandes fatores que inibem, são duas coisas que eu vejo que inibem muito o táxi pro taxista. Eu estou falando do lado do taxista. A segurança, que eu acho que é um tema muito complicado, a pessoa sempre recorrente ali, e aberto para as pessoas, e a grande maioria, claro, são pessoas de bem, mas vira e mexe acaba tendo um risco de vida. E essa questão das ruas alagadas, né? Porque ele coloca o patrimônio dele em risco e está cada vez mais com isso, né? Qualquer chuvinha hoje em Santos... Eu falei da Zona Noroeste, mas você pega em qualquer lugar de Santos... Não tem mais... Não tem mais. Alaga de uma forma absurda. E o cara fala, não, está chovendo forte, eu já não vou sair para evitar colocar meu carro em risco. Ele não está ali para botar o carro dele em risco. Ele tem que ter um custo-benefício, ele tem que pagar as contas no final do mês, né? É isso aí mesmo, Walter? Essa é a questão da segurança. Eu discordo um pouquinho do que ele falou sobre a chuva. Eu, além de ser diretor do sindicato, eu sou presidente da Disquitax também. E dia de chuva a gente trabalha normal, a gente tem que trabalhar normal, porque chuva não impede o nosso trabalho. O problema é que nem você falou, por exemplo, você chega na entrada de Santos, você não consegue passar para lá. Nem passa. Mas você chega ali e para, senhora, não dá para ir. Então. O meu final é aqui. Mas a gente não recolhe os carros e deixa as pessoas na rua. Mas o taxista comum, o cara que está ali... Ele fica com receio de colocar o carro. Não, mas ele tem que trabalhar. É uma opção de cada um. Né? Agora ele vai saber onde ele vai colocar o carro ou não. Ele vai indo. Tem muitas ruas que a gente sabe que não enche. Afonso Pena não enche. Você pode ir da Afonso Pena de ponta a ponta. Sim, mas vai ficar ali, né? Vai ficar ali. Mas aí existe então... Eu sei que eu já fiquei mais de hora. Pode passar isso para o passageiro. Dizer isso, sim, olha... eu vou até onde o limite der. Eu não vou enfiar o carro, né? Aí tudo bem. E outra coisa, por que some os carros? Porque é muita gente pedindo carro e você demora para chegar de um lugar a outro. E tá parado por causa disso, essa rua tá ruim, vamos por essa aqui, vamos tentar por essa. A rua tá cheia. Foi que nem eu falei aquela vez, eu não sou contra atletismo, contra triatlon que tem lá, mas pô, quando fecha tudo aquilo lá, você passar da Conselheiro pro outro lado, você não passa, cara. Aí você tá com o passageiro, ele fica nervoso, acha que tudo que tá rodando. Não consegue passar para o outro lado. Aliás, essa forma de travar a cidade certas horas é algo que tem que ser bem pensado hoje em dia. Porque tudo bem, eu também não sou contra atletismo, mas não dá para você travar uma cidade, porque você tem questão de ambulância, você tem a polícia, você tem o transporte urbano, as pessoas têm que ir e vir. Você trava uma cidade do centro até a praia, de todas as pontas... E sem contar que tem feira ainda no mesmo dia. Sim, aí você fala, bom, não dá mais para você na cidade. E muitos serviços públicos que ficam à disposição do evento particular. Isso é uma outra coisa que também que a pessoa... O meu imposto, o seu imposto, o imposto dele está servindo para tirar uma ambulância do SAMU. Se eu quiser fazer, Exatamente. Eu consigo. Se você quiser fazer... Com toda a gratuidade. Se você amanhã quiser fazer uma corrida de taxista, você pode fazer? Nunca você vai conseguir. Do jeito que existe, na proporção que é feita? Eu acho importante, mas não da forma que está sendo. Temos que repensar o formato.
Podemos até correr no centro da cidade, que está parado no domingo. Que se faça um circuito, que se dê em voltas, né? Não tem problema As pessoas, nenhum. você quer correr 50 quilômetros, você fica dando mas dá para volta, você fazer no próprio centro da cidade, dá para ser feito. Mas aí também é a questão da vaidade dos organizadores. Aí a vaidade já começa a uma outra questão, aproveitando que o Walter tocou nesse assunto, além da questão dos serviços públicos estarem à disposição de um evento particular, e sem ter uma contrapartida, né? Tem a questão do turismo, porque é muito dito, mas traz... Existe uma medida de impacto? É feito algum cálculo a respeito de... Aliás, Nicolau Obeid, que é do CDL Gonzaga, pode nos dar pelo menos algum norte em relação a isso, para saber se há algum movimento, né, que justifique, porque a prefeitura poderia apresentar, nós temos aqui um levantamento do Sindicato dos Hotéis, dos taxistas, realmente o movimento sobe tantos % em relação a um fim de semana que não tem um evento. Aí você não sei, né? Talvez até exista. Enche hotel, enche restaurante. Talvez o táxi tenha até o movimento que o cara vai de táxi até o começo lá e volte de táxi para casa e corre só. Deve ter até algum aumento, talvez. Eu acho importante ter os eventos na cidade, mas tem que tomar um certo cuidado. E é um evento importante, é um evento famoso. Se quiser usar só a praia, vamos pegar só a praia, mas pega só a praia. O duro é você fechar tudo, né? Na Zona Noroeste, por exemplo, tem ali o Estradão, tem uma área boa para correr, né? Tem lugares mas sensacionais. Ali não aparece, né? Então, mas se for só a praia, se a praia é o que aparece, vamos fazer só na praia, não tem problema. A gente vai e volta, né? Se você sair do canal 1 lá do Zé Menino até a ponta da praia, de ponta a ponta, volta no canal 6 ou canal 7 para não atrapalhar a balsa, por Inclusive, exemplo. pode ir pela areia, que você não vai ter nenhum que areia impacto. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Não aí vai tem que saber correr, né? Não vai dar certo pela areia. Mas assim, você vai do Zé Menino até, por exemplo, o canal 6 ou canal 7 e volta. Já tem mais de 10 quilômetros. Já tem bem mais. Tem bem mais. E seria interessante também, se quiser manter o... Curioso até, essa nova sugestão é boa. Se quiser só falar. Mas o duro é você travar Conselheiro Nébias, por exemplo. Você travar todas as ruas adjacentes. Essa cidade inteira. Travar o centro, aí você trava tudo, né? E nós sabemos que durante a semana, o Walter pode elucidar melhor, o trânsito que nós temos é centro-praia e praia-centro durante a semana. No fim de semana, pelo que eu vejo, canal 1, canal 7. O trânsito fica, ele muda. A orla fica... Ele muda o eixo, né? A pessoa vai... Ele vai mais da Zona Sul para Zona Leste, vamos dizer assim. Seria mais ou menos o sistema... Aquela parte do Guarujá, isso, né? Muito usado. Então, mas todo mundo acaba se deslocando nesse sentido. E não centro-praia. Então, não sei se tem alguma... Não, é isso. Inclusive, teve um teatro aí que conciliou ter também um concurso público, tudo no mesmo dia. Então, quer dizer, eu vi muita gente descer na Conselheiro Nébias aí, correndo que nem um doido, que não ia chegar no horário. Tinha concurso público junto, tinha feira, tinha a prova, tinha... várias coisas. Deu para fazer, ninguém foi prejudicado. Você via as pessoas descer correndo que nem um doido, cara. É o que você colocou, está se usando um patrimônio da cidade, dinheiro da cidade, CT, SAMU, é tudo coisa pública. Do Estado, a Polícia Militar. Sim, né? Sim, tem que ver se isso tudo retém alguma coisa, se é pago alguma coisa ou não. Pois é. E pelo que eu tenho visto, acho que não é pago não, pelo que eu sei. E se arrecada também. Se fosse uma coisa gratuita... Se cobra a inscrição para se participar da prova, por exemplo, se paga... eu acho importante, mais uma vez, ter eventos na cidade. Mas temos que tomar cuidado para que esse evento não seja prejudicial para a própria cidade. Exatamente. Até temos que tomar cuidado com fica isso. aqui uma sugestão para a organização, fazer parcerias com empresas que prestam assistência médica. Saúde, com propaganda. Um plano de saúde, mas que peguem o material particular também. Claro. Não vá tirar de um pronto-socorro e a minha preocupação uma viatura do SAMU. Eu acho assim, você tem que ter à disposição. A gente está vendo muita época de manifestação, de uma série de coisas que travam a cidade. A Paulista, então, virou hoje um manifestódromo. Ia fechar a Paulista e chamar de Avenida Manifestódromo, a pessoa manifesta para um lado ou para o outro. Mas não dá para pensar, o que tem de hospital por ali, e é a mesma coisa aqui em Santos. Você pegar o Canal 1, Canal 2, Conselheiro Nébias, Ana Costa, que são os lugares que mais tem hospital, que levam ao hospital, Canal 2 com licença portuguesa, o Canal 1 trazendo todo mundo que vem do litoral sul para Santa Casa.
Você tem ali a Conselheiro Nébias com todos os hospitais ali praticamente, Casa de Saúde, na Costa, o São Lucas, quer dizer, você está numa região que você tem que tomar um certo cuidado, que você está pensando em vida. E o que eu vejo no Brasil é justamente isso, a vida tem menor valor em relação a outras coisas, do que o né? patrimônio. É uma coisa incrível. Então você pega, por exemplo, hoje, a vida das pessoas, do cidadão, tem muito menos valor, porque assim, morreu tanto. Ninguém dá valor. Estatística. É estatística. Vira número. Vira número. Você veja, um taxista sai de casa de manhã, ou fica madrugada, que é pior ainda, às vezes num táxi que ele tem só a concessão, ele aluga a placa, né? Tem muitos casos que o cara tem o carro, mas o taxista que está ali não é o dono do carro. Não é o dono, é o auxiliar. Ele tá ali só auxiliando e está ganhando um dinheiro que eu não sei nem como é que é feito a divisão, mas cada um tem um. Ganha 30%. Que 30%. Então, São Paulo já é diferente, o cara aluga para um valor fixo. Cada São um tem Paulo um jeito diferente, mundo, né? É. Mas você vê, esse cara que ganha pouco, proporcionalmente, que não tem a opção de não fazer, porque o cara tem o táxi dele, que é dele, ele acaba, não vou sair à noite, eu não vou sair tal horário, ele já tem uma certa tranquilidade a mais, ele tem um patrimônio dele, apesar de ser uma concessão, acaba virando um patrimônio dele. O cara que está ali, ele tem que fazer aquela madrugada toda para ganhar o dinheirinho dele, e ele não sabe onde que vai acontecer, né? Ele chega ali, o cara entrou no carro dele, olha, passa todo o dinheiro. Falando nisso, como é que está a questão da segurança? Tá tendo muito assalto, tudo, graças a Deus, sem vítimas, sem ferimento, mas é que hoje em dia o táxi, ele para evoluir, ele tem aplicativos aí no carro, então a pessoa tem que ter um celular, tem um rádio, aí tem GPS, o GPS, então tem muita aparelhagem hoje dentro do carro, e isso cresce o olho do bandido, entendeu? Ele vê aquele celular, às vezes o celular não é tão... Sim, mas ele serve para aquilo, para o nosso trabalho ele serve. Porque para os aplicativos pro táxi, que a gente já tem em Santos, um aparelho simples serve, não precisa ter muita tecnologia. Mas aí prejudica o trabalhador, o cara leva o negócio daquele... A máquina de cartão, eventualmente, também chama atenção. Também. Sim. Ele não sabe nem o que ele vai fazer com aquilo. Mas ele leva. Quantos táxis? Qual é a frota de Santos hoje? 1.160. É uma das maiores frotas, não é? Proporção? Em proporção, é. Na região, é? Não, no Brasil. Estado. Ele só pede para, acho que, 4 cidades. Eu não por pessoa, você disse? Por pessoa ela está a mais do que a legislação. Então a legislação, acho que é 1.000, um carro para cada 1.000. Teria 400 carros, 500 carros. Ela passa do que hoje está na legislação. Então, em matéria de táxi, estamos bem servidos. Está bem servido. É que nem... Aí você pega um dia de chuva, falta táxi. Você pega um Concais que eles põem 5 navios no mesmo dia. Mas é exceção. Está faltando táxi. Não é que está faltando, é que é muita coisa para um lugar só. Aí não tem mesmo. Qual seria a alternativa para esses momentos, na tua opinião? Existe alguma possibilidade de se criar algum tipo de uma frota de reserva ou não? Eu acho que não. Essa demanda, ela... Porque a chuva, a gente não sabe quem. Às vezes a pessoa só pega no dia de chuva. Então você não tem como contar. E principalmente aquela chuva que vem de repente. Se já amanhece chovendo... Você já se programa, inclusive. A pessoa já se programa. Mas ela sai de casa, dá aquela chuva, aí ela precisa... Mas sempre vai ser atendido. Isso aí demora um pouquinho mais, mas vai ser atendido. No quesito segurança, o maior problema é durante a noite ou é o dia também? Durante a noite. Durante a noite. Pode acontecer durante o dia, mas o principal é a noite. Vocês têm algum tipo de auxílio? Existe uma conversa com a Polícia Militar para ter um cuidado, principalmente nos pontos onde os taxistas ficam parados? No ponto é difícil acontecer alguma coisa. Já aconteceu, mas é muito difícil. Geralmente a pessoa pega e vai para um determinado local, aí a polícia cuidar. Não tem como também saber que lá naquele beco vai entrar um táxi para ser assaltado. Existe uma comunicação que a gente tem, que aquela vez eu te falei, mas não vou falar aqui, né? Quando você está com o passageiro, você tentar avisar que você está em certo perigo. Fora isso, acontece da polícia parar, a gente... Isso que eu ia te perguntar, existe essa... Tem. O único problema é que às vezes o taxista ele é assaltado, ele não vai registrar o BO. E é importante isso. Por quê? Aí você vai cobrar da polícia falar, vocês não estão fazendo nada. O cara fala, mas não tem nenhum. Estão assaltando o taxista? Não tem nenhum BO. Então, mas aí eu já coloco outro ponto, a dificuldade de você registrar a ocorrência. Eu sei que eu tive
pouco tempo atrás, uma conhecida minha que levaram o carro dela. Furtaram o carro. Não houve nem a violência. Não houve violência, não houve nada. Nós fomos até a delegacia para registrar a ocorrência. Bom, era meia-noite, a gente já conseguiu registrar ainda. Era um caos para você conseguir registrar. Então, o tempo que você perde... Aí, bom, conseguimos registrar. Aí a moça da delegacia falou assim, não sei quem que era ali, a pessoa que atendeu. Era uma policial, funcionária do distrito. Não estava fardada, não estava nada, não sei o que é. Ela informou, olha, agora vocês entrem em contato com a polícia militar, porque nós não temos esse contato. Eu falei, como assim? A polícia civil não tem contato? Não, você liga para o 190 e você informa. Eu falei, mas depois de tantas horas o carro já está no Rio de Janeiro. Não tem sentido nenhum. A primeira coisa que o cara tem que, você chegar numa delegacia para registrar uma ocorrência, ou você pegar o telefone e ligar para a polícia militar, é ter uma comunicação. É você entre a guarda acionar... civil, se você tem as câmeras na cidade, por exemplo, a polícia militar e a polícia civil. Ora, não tem sentido você fazer um boletim de ocorrência e aí, após isso, você ligar para a polícia militar. Poderia ter ligado antes? Poderia. Mas o que a gente imagina é que você tem uma comunicação. Então, quase que imediata, eu né? concordo plenamente com o Walter, que tem que fazer o boletim de ocorrência, só que cria-se uma certa dificuldade para você fazer. Isso é notório. Todo mundo que teve que fazer um boletim de ocorrência uma vez na vida sabe do que eu estou falando. É um caos, normalmente, para você conseguir fazer o boletim de ocorrência. Até, talvez, isso eu já escutei de fontes até ligadas à polícia, pessoas grandes da polícia, falam, olha, isso vem parte do governo do Estado, para diminuir as estatísticas. E não duvido nada, porque as nossas estatísticas, se você pegar hoje, isso são dados colocados pelo governo do Estado. São dados oficiais. Pasmem, você tem menos assassinatos no Brasil, metade, do que na Europa. Segundo consta, na Europa você tem em torno de 6 a 7 assassinatos a cada 100 mil habitantes por ano. Nos Estados Unidos é 4,5. Em Nova York é 5,10, 5,20. Em Santos é 3,5. Em Santos? Em Santos. Que beleza. Ou a gente está informando errado alguma coisa, ou está sendo distorcido os dados. Daí o cara começa a falar, não, mas esse latrocínio não é assalto. Isso me lembra a Tropa de Elite. Então, lembra, claro, um afogado, mas que estava com uma bala, né? Então, Não, afogamento. Afogamento. Mas aí que você começa a ter algumas coisas que te assustam. Bom, latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Não, mas é só o roubo. Não, isso aí é latrocínio. É o roubo, ele veio a morrer. É porque a polícia fala isso. Então, mas não é. Inclusive... E ele foi morrer muito tempo depois, então não fica caracterizado penalmente, o homicídio. Penalmente... Não, pode ser imediato. Pode ser imediato. Isso não é homicídio, é latrocínio. Sim. Mas o que assusta é que você fala, bom, mas o que é mais importante? A vida ou o patrimônio? A vida. Só que para a lei é o patrimônio. Porque o cara vai responder, mas a pena é tão grande ou até maior que o homicídio. Sim, mas você não vai para júri popular. E aí, não indo para júri popular, normalmente não é o que a sociedade quer. Aliás, nunca é o que a sociedade quer. Então, se a gente invertesse e colocasse que todos os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, inclusive o latrocínio, que deveria, na minha opinião, ser julgado por um júri popular, eu acho que a coisa mudaria bastante. Porque hoje só vai o crime passional, praticamente, né? Só. Algum crime de trânsito, alguma coisa nesse sentido. Crimes como o da Suzane von Richthofen, alguma coisa assim. Sim, mas daí não... Hedionda, né? Então, que foge da... o dela é... Não que um homicídio não seja hediondo, né? Sim. Você tirar a vida de uma pessoa... É hediondo, claro. É inaceitável. Mas desculpa, aí você pega... Ela sai no induto do Dia das Mães. Ela matou uma coisa. E ela sai no induto do Dia das Mães. Beleza. Isso não parece uma piada pronta? Não dá para... Aliás, era uma piada que acontecia quando ela foi presa. Isso há muitos anos atrás, quando ela foi presa. O pessoal brincava, ela vai sair do Dia das Mães. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira que se fazia e se concretizou. E ela saiu. Aliás, no Brasil, tem umas coisas que são, assim, assustadoras. A primeira delas, essa questão da violência. Da questão do crime. Crime tem no mundo inteiro. Se você pegar no mundo, você vai ter crime. Tanto é que tem código penal muito parecido com o nosso no mundo inteiro. Matar alguém é crime. Claro que é. Só que a questão duas coisas que no Brasil falham muito. A punição, onde você consegue ter um abrandamento. Essa questão da ressocialização,
o tipo da prisão que você não é obrigado a trabalhar, isso já é outra... Não há uma pena efetiva. Eu acrescentaria mais um item aí. A falha das investigações. Ah, sem dúvida. Que muitas das vezes uma investigação mal feita derruba, um bom advogado derruba esse argumento. Claro, fácil. E um sujeito perigoso fácil. Volta para a rua. E é um dos pontos que eu falo que, assim, hoje, se eu tivesse que fazer alguma... Falar assim, o que você faria se pudesse mandar em alguma coisa no país? O que você faria? Eu faria duas coisas em primeiro lugar. Uma coisa muito simples que eu não vejo como não foi feito ainda. Recadastraria todo mundo teria um número. E esse número seria a sua ficha. Veja. Um novo CPF. É um CPF. Um CPF, por exemplo. Mas todo mundo nasceu no Brasil, entrou no Brasil, tem um CPF. Tem um número que você vai ter um número padrão. E esse número tem que servir para o país inteiro. Porque hoje o RG, você tira um em Alagoas, outro em Pernambuco, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul. Dá para ter 27 RGs. 27 RGs sem uma padronização mínima. Num papel que é vagabundo pra caramba, que Qualquer você faz aquela. Você faz, toca o piano, quando você vai fazer um RG lá no Poupa Tempo, aquilo vai numa ficha de papel, para um arquivo em São Paulo, que você nunca mais vai achar o cara. Quer dizer, coitado do papiloscopista que precisa... Não vai achar nunca mais aquilo lá, nunca mais vai achar aquilo. Tanto que o cara tem 4, 5, 6, 7, 8 RGs. Então a primeira coisa é padronização da identidade. Padronizar o que você tem. E a segunda coisa para reduzir a violência, porque daí o cara, ele tem um número dele e aquilo tem que ser sério. É em São Paulo, é em Rondônia, qualquer lugar do Mato Brasil Grosso. tá ali, e aquilo da vida inteira dele. Aquilo da vida inteira Puxa dele. a capivara por meio desse número. E aí os carros da polícia têm que estar todos realmente instruídos e com um sistema tecnológico para você poder parar o cara e falar, fulano, você está sendo procurado lá pedido. Essa é a primeira coisa. E a outra é a permeabilidade das nossas fronteiras. Nossa fronteira é algo extremamente... É um coador. Não. Uma peneira, uma peneira. Não é nem peneira, acho aquilo, né? Na realidade não tem. Não tem. Passam caminhões, passam carros, passam aviões, passa-se tudo lá no meio do caminho. E aí você chega no centro urbano, que é onde a gente vive, e chega a droga de tonelada, e chega... Nós temos vizinhos complicados, já começa por aí, né? Bons vizinhos. Bolívia, principalmente, que vem droga adoidado, Paraguai, que vem as armas adoidado. Venezuela, que está uma droga, né? Venezuela não tem que se preocupar com as pessoas muito. Que estão lá hoje. Senhores, eu tenho que fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios da TV Com o presidente do Sinditaxi, presidente não, me corrige aqui a produção, diretor do Sinditaxi, Walter dos Santos Júnior. Desculpe, elegi você a um cargo maior. Com certeza chegará lá, com certeza chegará lá. João Vilela também completa o nosso time. Senhores, antes da gente entrar nesse assunto da questão do transporte clandestino, faltou uma pergunta que eu queria a opinião do Walter. Como é que está ali para os taxistas trabalharem no entorno da rodoviária? A rodoviária, aquele local ali bastante deteriorado, o taxista consegue trabalhar? Porque o ponto da rodoviária, ele dá a volta na praça. Margeia a praça. Ele tem um pedaço lá na frente... Em frente ao Teatro Guarani e vai indo. Fica 2 carros lá, quando tem aquela entrada assim do desembarque, fica 2. Aqui fica mais 2, um pouquinho mais para trás, onde tem aquelas barbearias ali, ainda na rodoviária. Ali onde a CPFL tem mais 5 ou 6 vagas, e aí começa em volta da praça toda até... Porque como é um ponto que tem muita rotatividade, né, tem que ser um ponto grande, né, com bastante... O que a gente pediu para a prefeitura, inclusive o Samuel já... mandou ofício, tudo, era para ele demarcar porque a gente vê assim, quando você vira para ir para a rodoviária, aqui tem uma vaga de táxi, porque ele é referência para quando tiver que passar por lado de lá. Então o cara vê, aquele carro saiu, é porque andou a fila. Então aquele carro fica de referência. E até hoje não conseguimos isso. Uma vaga só pintar, não conseguimos. Uma coisa simples. Simples. E que facilita bastante, demais a vida de você. Ele serve de parâmetro, né? Quando aquele carro sai é porque a gente sabe que andou a fila. Aí tem que passar para o outro lado. Fora isso, a questão da própria rodoviária, vocês acham que poderia ser feito um novo projeto ali que contemplasse sim, um ponto de táxi mais adequado? Porque quando é aquela saída muito grande, até o táxi chegar, se ali ficasse mais carros, ficaria mais fácil. O pessoal fica 2, né? Sai os 2, até os outros puxarem para lá, fica um pouco... Principalmente naqueles horários mais de pico, né? Dia de chuva. Mas ali a rodoviária não é... Qual o ponto que mais preocupa, assim, o taxista em geral? Onde você recebe mais reclamação? A Tolentino Filgueiras é um ponto... Por quê? Ele é muito pequeno para os táxis. E às vezes os caras param em porta de garagem de prédio. A Tolentino Filgueiras ali pro nosso... com a Ana Costa. Tem um prédio já com a garagem logo em seguida, tem uma banca de jornal no meio... Tem o estacionamento atrás, né? E o que acontece? O taxista, quando ele... É lógico, ninguém quer alguém na sua porta. Mas ele, quando para ali, ele não sai do carro, ele está dentro do carro. Chega o morador, ele manobra, sai. Mas, infelizmente, tem muita reclamação, então a CT multa muito ali, né? Pegou fora do ponto, eles multam. E vocês têm o inverso, muita gente que para no ponto. Sim, também. Esse problema é lá na... Oswaldo Crocani com a Epitácio Pessoa. Pessoal que frequenta os bares ali. Exatamente. Às vezes ali só sobra 2 vagas. Eu passei uma vez que não tinha, no táxi não conseguiu parar porque estava tudo parado. E ali. O que acontece? Já chegou a ter confusões ali de quase vias de fato e aconteceu uma coisa pior ali, né? Porque começa a se exaltar, e um ofende o outro. E já houve...
E aí também pedimos uma fiscalização, se possível ali, falaram que está difícil também, não tem tanto agente da CET. Porque na realidade o ponto ali está para ajudar as pessoas, porque Sim, você está ali tomando, está se divertindo, você já pega o táxi. Exatamente. E vice-versa, para chegar também o taxista já fica ali. Não sabia que ali era tão problemático. É bem problemático, já teve vários problemas ali. Inclusive já chegando a quase a... Existe, na tua opinião, algum tipo de além da fiscalização, aumentar o ponto, colocar, fazer na Oswaldo Cochrane para trás em fim de semana? Não, o ponto ali tá bom, porque é aquele negócio, o taxista também, se chegar não tem vaga, ele tem que rodar. Quantas vagas tem ali? Acho que tem 6 ou 7. É pouco, né? É pouco, mas... Pelo movimento que tem ali... E aí ele tem que rodar, vai para o Canal 5, tem um ponto no Canal 5 também que passou para o outro lado, por causa também da mobilidade urbana. E assim, a gente fica rodando naquela área, tentando achar um ponto. É que é aquele negócio, tem ponto que sai mais que outro. Uhum. Então, quer dizer, eu vou parar no Canal 5, enquanto tu vai fazer 2 lá no da Oswaldo Cochrane, eu vou estar parado lá no... Entendi. Então, por que eu quero ficar naquele? Não é porque eu sou, porque aquele ali vai sair. Aquele ali e tem hoje em mais dia, cliente. tu sai na rua é para ganhar dinheiro. Claro. Sim. Ficar parado... Essa questão... Quer falar, João? Não. Essa questão do transporte clandestino, vocês, o sindicato, esta semana vai ter uma audiência pública lá na Câmara de Santos. O que vai ser discutido? Qual é a reivindicação do sindicato, Walter? Explica pra gente o que está acontecendo em relação a essa questão de transporte clandestino. Tem muito carro fazendo serviço de táxi. Muitos falam do Uber, mas o Uber em Santos não está... Existe, mas não é aquele absurdo que é que nem São Paulo. E tem uma lei em Santos, né? Já tem uma lei que proíbe. Que proíbe o problema é a fiscalização, porque você tem que pegar o cara transportando naquele momento e provar que aquela pessoa está pagando ele para ser transportada. E às vezes o cara fala, não, mas é meu primo, eu estou levando ele ali. Então a dificuldade é essa, é a fiscalização. Porque se começar a prender um carro, 2 carros, 3 carros, os caras começam a parar. Porque daí vai para o pátio, uma multa de 1.000 e pouco. Os caras... Em São Paulo, o que aconteceu? A Uber estava bancando tudo. Bancava a multa, bancava o dia do cara parado. Então, quer dizer, lá estava difícil. Mas aqui está mais fácil. Porque o Uber do preto, o cara não vai investir 80 mil reais para ficar aqui em Santos andando, fazendo 10 aqui, 15 ali. Ele não vai... O problema é o tal do Uber que aceita aqueles outros carros. Aí qualquer um vai querer ser um taxista. E esse é um problema. Primeiro, é a falta de segurança, porque você não sabe quem está dirigindo. Não tem cadastro, não tem nada. O taxista não, ele tem um RCT, ele tem cadastro. Hoje os carros são todos numerados. Você desceu do carro, teve algum problema, você vê aquele número no paralama, Denuncia para CT que você vai chegar no... Você sabe quem está ali. Quem que é o responsável do tá carro, no você volante. sabe. Tanto no volante como no responsável do carro. O responsável do carro vai ter que te falar quem estava aquele carro naquele momento. Antigamente era mais difícil, você tinha que anotar a placa já são mais números, ali já é mais fácil. Então, é isso, a fiscalização no Concais, porque tem muito clandestino, e não só ali no clandestino, eles botaram ônibus para tudo que é lado lá, então, quer dizer, o trabalho do táxi ficou bem prejudicado lá. Eu espero que conversamos sobre essas coisas para a gente... E qual seria a alternativa do sindicato em relação à questão do Concais, por exemplo? É uma flexibilização em relação a... Porque os táxis entram, vocês estão ser cadastrados, né? Existe um número... Não. Qualquer um pode se credenciar e entrar no Concais. Antigamente tinha que passar na CET, porque só aceitava carro com ar-condicionado. 4 portas ar-condicionado. Hoje já é lei isso, então todo táxi tem 4 portas e ar-condicionado. Então não precisa mais passar, é só chegar lá e entrar. É que muitos não vão por causa disso, da bagunça, da desorganização. O modo como se chega lá, você tem que dar a volta lá O acesso é ruim. E às vezes até, outro dia eu tive um problema lá com um associado nosso por causa disso. Porque ele passou em frente do Concais, só que a volta é lá na Bacia do Macu, você não tem como entrar ali. E o cliente achou que ele deu uma volta, ela viu o terminal, e, pô, mas aqui o que esse cara está fazendo lá? Não pode virar à esquerda. Em cima, né? Até explicar que a gente é obrigado a dar essa volta, houve transtorno, houve problemas. Então, se tivesse uma entrada mais fácil só para os táxis, facilitaria também todo mundo. Eu acho que... Você acha que
dentro daquele movimento que existe ali no cais, poderia haver essa... Mas aí teria que haver uma coordenação com a guarda portuária, sim. se não me engano, quem Sim. é responsável pelo trânsito, inclusive na perimetral. Exatamente. Por ser uma área federal. Quem que dentro do Concais organiza? É a CET? A CET ela ajuda lá, não é obrigação dela, mas ela ajuda, nessa parte ela ajuda a administrar lá, porque o Concais é uma área que tem dono. E ele pode falar, eu não quero mais táxi nenhum aqui dentro. Ele pode chegar um dia e falar, não quero mais táxi. Lógico, ele não vai fazer isso porque ele também depende do táxi. Então, esse é o problema. Como tem dono, até chegar... Eu acho que a gente tem que começar, antes da temporada, já começar a sentar, porque sempre chega a temporada, tem esse problema. Aí não adianta mais, você já começou, já... O isso que não falta é isso. Não existe uma o que falta reunião é isso. prévia. Eu acho que o que falta é isso, é sentar antes, conversar, falar, vamos fazer assim, vamos fazer... Porque tem tempo para isso. Deixa para cima da hora, aí complica as coisas. Nessa temporada 2015-2016, vocês não tiveram nenhum tipo de conversa com a prefeitura, com o Concais, para tentar harmonizar a situação? Não. Tentamos algumas coisas, mas não foi adiante. Não. Os problemas em relação aos navios que só escalam aqui reflete no trabalho de vocês. Se os navios pernoitassem aqui, você acha que o taxista teria um pouco mais teria um mercado a mais para... Porque não fica um tempo tão escasso para o passageiro, por exemplo, conhecer o Guarujá, ia um pouco além, né? Porque hoje o tempo... porque o que acontece hoje? Tem muito... Hoje o navio em Santos desce e sobe quem vai fazer a próxima viagem. Então, ou seja, você transporta aquele que está descendo, não vai voltar mais para o navio, ou vai para São Paulo, ou é de Santos mesmo, ou deixou o carro em algum estacionamento, você leva dali para o estacionamento. Agora, tem também aquele navio que vem de fora, com passageiros estrangeiros, e eles permanecem um dia na cidade e depois vão embora. Esse sim faz um turismo em Santos. O passageiro que desce do navio não faz turismo em Santos, ele quer ir embora para casa dele, já tirou o lazer dele, já tudo, ele quer mais ir para casa. Então não tem esse turismo desse passageiro que desce do Porque navio. aqui é entrada e saída, normalmente. Não é desceu, vai embora. Não é aquele navio que vem, passa o dia, não. E você dá aquela volta e você volta pro navio. Até tem, né? Mas poça um pouco. Mas aí né? quem entra e quem sai, não fica muita gente para fazer isso, né? E quem fica, o tempo é muito curto para você. Sim. E aí você tem uma fila do Guarujá com balsa, quer dizer, se você tivesse um acesso, a complicar o resto. Um túnel, por exemplo, você teria uma condição de ter Eu queria dar só um pitaco até, o voto me permitido, do Uber. Porque, assim, eu vejo pelo direito administrativo, não é possível você ter um outro táxi como Uber. Não vejo possibilidade, que é uma concessão da própria prefeitura, é uma concessão que vocês têm para poder dirigir um carro que é uma função pública, é um ônus público. Vocês têm uma função pública ali. Sim. Tanto é que vocês são regularizados e tem toda uma padronização. Ninguém faz o que quer ali. Tudo tem uma regra, e pode ter uma punição, inclusive, da própria prefeitura. Exatamente. E perder o seu alvará. Né? A única coisa que eu vejo, assim, que talvez, não sei se vai concordar ou não, provavelmente não vai, é que eu vejo como Uber seria como se fosse um aluguel de carro. Eu posso alugar um carro. Não alugo um carro qualquer. Não, eu quero alugar um carro na Localiza, por exemplo. Eu quero alugar um carro. E eu peço um carro com motorista. Ou seja, é um contrato civil. Um carro com motorista. Quero fazer um casamento, por exemplo. Eu não quero pegar um táxi. Tem várias empresas que alugam o carro para fazer um casamento. Sem problema nenhum. Eu vejo nesse sentido a possibilidade do Uber existir. Como se for, mas aí tem que ter uma empresa legalizada, a empresa vai pagar os impostos. Ela paga os impostos. Ela registra aquele motorista. Exatamente. É outra coisa. Então, nesse ponto, eu vejo como uma possibilidade de existir. O Uber quer montar aqui, olha, monta ali, fica na sede, fica em tal lugar, ele compra 50 carros, ele coloca 50 motoristas, você vai lá, faz um contrato que pode ser virtual, mas você faz um contrato de motorista para o carro, para aquilo. Eu tenho uma empresa, eu quero ter um carro para deixar à disposição de um executivo, por exemplo. Esse eu vejo dessa forma. Agora, usar como táxi e pegar a pessoa na rua, não vejo a menor possibilidade.
sem essa questão civil de contrato. Né? Agora, eu acho que é possível até, Walter, coexistir, mas não no sistema que é hoje. Hoje eu sei que você vai discordar, vou discordar, claro. A gente tem duas... Claro. Mas é mais... É a mesma coisa, é igualzinho eu pegar e montar uma loja em frente à sua loja, monto uma barraquinha ali e vender as mesmas coisas então, que você vende. Não, eu concordo. Sem pagar nada. Eu ia chegar nesse ponto. Aí, pô, tu vai falar, pô, o cara aqui montou na minha cara. Não, mas aí. hoje existe isso. Você pode comprar pela internet, você vem uma loja lá de Mato Grosso, você compra na internet e chega na sua casa. Pela internet você não recolhe um tributo para a prefeitura. Você não melhora em nada a localização do lugar. Você não tem nada, você não gera um emprego, você não gera nada. Mas eu sinto também isso. Eu sabia que você ia chegar nesse ponto, porque é o que acontece também com as lojas virtuais em relação às lojas físicas. Né? Você chegar lá, o cara tem um galpão... Não, mas tu também tem a oportunidade de você transformar a sua loja numa loja virtual também. Pode, mas você vai ter que concorrer com um cara que tem um galpão lá no interior, que paga muito pouco pelo local, e aqui você paga muito mais. E você não consegue ter a mesma disponibilidade. Até que nenhum desses galpões que tem ficam em centros urbanos, ficam afastados por outra questão. Mas o que eu te falo é o seguinte, eu acho possível, mas como locação de carro com motorista, algo que o taxista não poderia fazer. O Uber é o seguinte, ele não quer ser legalizado. Porque compensa ficar na ilegalidade. Ele não quer ser. O que o Haddad está fazendo lá, para eles, ele não quer aquilo lá. Por quê? Você é a favor do que o Haddad está fazendo lá? Não. Ele não criou os 5 mil táxis preto? O cara pagou uma outorga de 60 mil reais. E agora vem lá e investiu 80 mil no carro, gastou 140. Aí o cara vai e me deixa o Uber trabalhar? O que faz com esse cara? Então, justamente essa questão do mercado. O cara pagou 60 60 mil numa outorga para poder ter o alvará para trabalhar. Investiu 80 no carro, tem prestação de 2.500 por mês. Aí você libera o Uber, o cara falou, eu não precisava pagar os 60 mil para a já estava de graça ali. Lá tinha de graça. Então, ou seja, a Uber não quer ser legalizada. Não, então... Por quê? Primeiro, ela vai ter que falar para onde vai o dinheiro. Porque a Uber não é uma empresa de transporte. É por cartão de crédito, certo? Sim. Como é que você não tem paga? como rastrear? Então, como é que você paga? Se eu chegar na minha loja e passar no cartão de crédito, o cliente foi lá e comprou. Se eu não tirar nota fiscal, isso vai cair na malha fina. Eu tiro nota de tudo. O cara chega lá com dinheiro, com cartão, qualquer coisa, eu tiro a nota. Mas vários comerciantes fazem isso. Porque com cartão ele tira, quem sem cartão ele não tira. É muito comum isso acontecer no mercado. O que acontece? Esses táxis todos que tem, esses Uber, não vou chamar nem de táxi, que eu sei que vocês vão achar até ruim, mas o Uber, que a pessoa vai lá, passa no cartão, é sempre cartão. Sim. Eles pagam imposto como? Aí... Isso vai cair na cabeça de quem? Cai lá na Uber e depois ela repassa ao motorista. Ela retém 20% e repassa o resto para ele. Mas quem pagou o imposto? Paga o governo não tem ninguém como... sabe onde vai o dinheiro. Então, essa que é a questão. É uma empresa que veio de fora. Eles fizeram um acordo lá na Justiça Americana porque os motoristas lá entraram com processo para serem registrados. Então, tem questão trabalhista também no Só que caminho. eles ganharam lá. Eles pagaram uma multa lá de, eu não sei te falar o valor, mas é um valor muito alto. E acabou as ações contra eles. Porque a partir do momento, se ele tiver que registrar alguém, acabou o Uber. Acabou. Não é mais Uber. Então, porque eles não são uma empresa de transporte, são empresa de tecnologia. Mas é isso que eu estou te falando. É por isso que eles falam, a gente só fornece a tecnologia. Se a empresa comprar um carro, eu vou comprar uma empresa, eu monto lá, eu compro 50 carros pretos, e eu contrato o motorista e faço o contrato. Isso eu posso. A lei me permite fazer isso. Ninguém pode me impedir de fazer isso. O que eu não posso fazer é o que a Uber faz. Vai ter que ter uma empresa de transporte. Claro. Vai ter que abrir, vai ter que ter tudo. Mas você não vai estar na rua competindo com o taxista, você vai pegar um cliente e nem questão de... Então, para esse trabalho. Eu posso abrir amanhã uma rede para casamento, para executivo, o que quiser. Ninguém pode me impedir de fazer isso. Só que tu não vai ficar atendendo o telefone e buscar um passageiro. Aí eu já não posso. Então, é esse que é o problema. E quem fiscaliza isso? O Uber, você acabou de falar que tem que ter praticamente um flagrante dos flagrantes. No Rio, acho que uns 3 dias atrás, prenderam uns 10 carros lá. Sabe qual que era Chegava o carro então, preto lá, eles desconfiavam, o mais fácil nesse ponto é o próprio governo, através das questões tributárias. A prefeitura pode, por exemplo, chegar, porque você está usando o cartão, ela tem como fazer uma solicitação para as empresas de cartão e verificar, porque ela também receberia dali. Se a prefeitura recebe
A prefeitura recolheria mas deixa eu te cortar o rapidinho. ISS. Deixa eu te contar. O que o prefeito fez é isso. Ele vai vender quilômetros para Uber. O Haddad. A 10 centavos o quilômetro. Que já é um absurdo, então ela né? compra tantos mil quilômetros, ela É um pode absurdo, rodar né? e eles vão fiscalizar isso. Quando terminar, ela vai ter que ir lá comprar de novo. Que para você fiscalizar dessa forma é complicadíssimo. Que é nem o pré-pago do cartão Porque o que acontece hoje? Como eu falei, eu sou o presidente da Disquitaxi e temos outras 3 empresas de radiotáxi em Santos. O 99 e o Easy Taxi tá matando as radiotáxi. Nós estamos, se não fechar, mas eles são legais, eles estão trabalhando com o taxista. Qual a diferença? Porque eles fornecem o serviço para o taxista que não tem um rádio. Você pede pelo 99 e vai um carro lá. Só é que um Uber legalizado. Eu tenho que ter, então, um não é legalizado, smartphone. ele usa um táxi. Sim. Então, quer dizer, foi ruim para as radiotáxis. Tem um aplicativo, mas foi é bom aplicativo. para os clientes, os taxistas comuns. Porque eles não tinham essa possibilidade que uma radiotáxi tinha. Hoje eles têm. Quem não era Então, cooperado. quer dizer, eu não posso chegar aqui e ficar falando mal do 99, falar Sim, mal do Easy, sim. porque eles estão certinhos, eles estão trabalhando com o taxista. Então pagando criaram uma outro, ferramenta, toda a exatamente. questão. Criaram Mas uma o que eu falo é ferramenta que pro é taxista. possível, através, por exemplo, se uma associação, um sindicato de táxis, por exemplo, vocês devem ter uma confederação também. Tem. Se é federação, tem a confederação e tem as da região, né? Se vocês conseguirem com o Ministério Público, vocês conseguem ter questão trabalhista, porque o trabalhista é fundamental. Se ele está trabalhando para alguém, é remunerado, está trabalhando para alguém, se alguém paga para ele, nem que seja uma comissão, já virou empregado. Ele é empregado dessa empresa, essa Uber. Se a empresa não está recolhendo os direitos trabalhistas daquele... Não é que ele não pode ser empregado porque o carro é dele. O carro tudo pode é ser dele. A Uber, a Sim, mas Uber só ele- fornece Então, mas fornece. o aplicativo. Sim, mas ele está fornecendo o aplicativo e vem para ele o dinheiro. Ele está cobrando pelo aplicativo. importa, Por exemplo, não eu tenho um importa. aplicativo lá na Disquitaxi. Eu pago por mês. Ele tem que esse seguir a regra da aplicativo. Uber? Tem. Ele Tem, que fazer o tem padrão que da seguir Uber. tudo. Então, ele tem obrigação com a Uber de seguir essas regras. Seguiu regra, obedeceu o empregador, que é o empregador dele. Remunerado, ele é remunerado. E é constante, tem habitualidade, é empregado. Então, se começar a pegar por aí, e junto com o fisco começar a pegar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que eles são obrigados a pagar, é o Ministério Público caindo em cima e pedindo isso tudo, eu tenho certeza que você consegue regulamentar. Regulamentar no sentido de você, ou ele se torna essa empresa de comprar os carros ou alugar os carros e ter um motorista e ser legalizado, ou retirar do mercado, porque ele vai ser pego daí pelo fisco. Aí ninguém quer. Pelo Ministério do Trabalho, que também ninguém quer. Hoje eles criaram um aplicativo também, você tem um carro, só que você não usa tanto esse teu carro, está na garagem, você coloca esse teu carro na aplicativo, Pois é. você aluga o carro. A pessoa vai lá... Isso não pode. E as locadoras? Isso não pode, que não pode. pagam imposto, Mas compram não o carro pode, direitinho. não pode. Mas existe. Fazem. Em São Paulo, por exemplo, você consegue alocar Foi o que eu perguntei. espaço Quem de vai loja. fiscalizar? Quem Então, fiscaliza mas tudo em São isso? Paulo você tem, por exemplo, hoje umas lojas, virou mania agora em São Paulo, ter loja que cada quadradinho, pelo CPF, você não tem CNPJ, e você tem uma vendedora em comum, você monta lá o seu quadradinho, e você vai lá e você paga. Como é que se tira imposto disso? Como é que você sabe se a mercadoria é legalizada? Quem responde por isso? Como é que você faz? Quer dizer, não tem nada que bata com a lei e mantém isso lá aberto. São quadradinhos que você vai lá, que você coloca o produto que você quiser, Guto. Você vai lá, você coloca o produto, você paga uma taxa pro cara. Em São Paulo? Em São Paulo. Tem várias agora assim. São quadradinhos. Imagina, uma prateleira. Eu quero comprar essa prateleira. Eu compro, eu coloco o produto que eu quero. Você compra o espaço? Sem entrar com nota fiscal. Você contrata, vem a vendedora da própria loja e passa no cartão lá e vende. Virou febre isso agora. Você deixa o teu produto É a mesma naquilo. coisa com relação a vocês. Entendeu? Então, É que no Brasil é a a mesma gente... coisa. Porque você não tiver... se o Uber fosse igual ao 99 isso, Tudo fornecesse bem. isso para o taxista, Tudo bem. ele estava Aí- no mercado. Aí ele está taxista ia- fornecendo o programa, ele está fornecendo, Exatamente, tá fornecendo o o sistema, aplicativo. isso. Aí sim. Mas eles não. Por isso eu te falei que eu sabia que você ia discordar no começo comigo, Sim. mas é a única fórmula que eu vejo deles funcionarem adequadamente, é eles tendo o carro, pagando o motorista, contratando o motorista, fazendo o daí não aplicativo. tem, aí não tem vantagem. não tem vantagem. Então, eu queria chegar nesse ponto. Por exemplo, as cidades que têm essa lei estão levando vantagem, por exemplo, você vê uma vantagem de Santos sobre São Paulo? Sim, porque já se aparecer um Uber e comprovar que é, ele já é preso na hora. Não Aí tem não jeito. Exercício pode legal da trabalhar. profissão.
Porque aqui em Santos é proibido o transporte de passageiros sem ser por táxi. No entorno, nas outras cidades, você tem alguma informação de projetos semelhantes que vão... Não tenho. Porque outro dia eu vi uma entrevista de um representante da Uber, inclusive ele era acho que Canadá, inclusive ele é entrevista em inglês. Então, quer dizer, o cara está no Brasil, está ganhando dinheiro aqui, e ele fala inglês. Língua, né? Vai fazer isso lá. Vai fazer isso lá. Vou lá falar português, ninguém vai querer me escutar. Eu acho que ele tinha que falar pelo menos a língua daqui. E o intuito deles é cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que é São Paulo, Campinas... As grandes metrópoles. Belo Horizonte. O filé mignon do negócio. Santos não é aquele... Mas, ele falou, não, uma hora podemos chegar. Mas não é o objetivo. O objetivo é esses centros com mais de 1 milhão de habitantes. É o filé mignon do negócio. Ninguém quer eles pegar... não querem ser legalizados. Tanto é que eles não aplaudiram a lei do prefeito de São Paulo. Não falaram nada. Vamos analisar. Porque eles querem ficar do jeito que está. Porque não tem... Você mesmo frisou aí que eles pagaram multas e... Exato. O carro era apreendido, ele pagava multa pro taxista. Bancava diária. Taxista, pro cara do Uber. Bancava, ia lá, tirava o carro e entregava de volta pro cara. Aí, em São Paulo, ainda está tendo uma união muito grande, os taxistas estão brigando bastante. Tem alguns vereadores lá que são a favor do taxista. Só que aquele negócio, eu até estava falando outro dia com um lá de São Paulo, que eles já está no 9º ano, o campeonato de futebol dos taxistas. E esse ano convidaram a gente de Santos para participar. E aí a gente está participando desse campeonato. Então, conversando muito com eles, aquilo que eles fazem de fechar a cidade, aquilo lá não é certo. Por quê? A gente está sendo prejudicado, mas por que eu vou prejudicar outras pessoas? Sim, não tem nada a ver com Vocês isso. pedem a simpatia do resto da população. Então, estão agora repensando como que vão fazer. A pressão não pode ser por aí. Não adianta nada. Quebraram um carro lá de um rapaz lá que não tinha nada a ver com... E nem era taxista nem nada, né? Aliás, é um carro que nem poderia ir no Uber, que ele foi em cima dos caras, na hora aí. Mas o sindicato disse que vai arrumar, o sindicato de São Paulo vai arrumar o carro dele e tudo. Então, tem que se repensar as ações que você vai tomar. Aquilo lá de fechar tudo... Tá errado. Por quê? Foi que nem o cara falou lá, quando teve a greve dos motoristas agora em São Paulo. Só prejudica a população. Anda com o ônibus e libera a catraca. Olha, todo mundo... Aí sim. Você faz... Olha, aí o cara vai sentir no bolso, o dono da empresa, rapidinho ele senta para... E a opinião pública vai ficar a favor. Agora tu tira os ônibus, você só prejudica o povo. Senhores, Walter dos Santos Júnior, muito obrigado. João Vilela, muito obrigado. Deixa eu só dar Por favor. Hoje é aniversário do meu pai, eu queria dar parabéns para ele, fez aniversário. Como é que é o nome do seu pai? Walter. Walter dos Santos. Isso. E você é Walter dos Santos Júnior. Muito bem. Seu Walter, quantos outonos está completando? 82. 82, muita saúde, que viva mais 82. TV com Debate fica por aqui. Muito obrigado, telespectador, pela audiência. Eu volto amanhã.